Graças damos a Deus por mais um dia, aqui poder estar juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse dia de hoje. Que o Senhor venha fazer resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que essa paz que excede todo entendimento possa estar sobre você nesse dia. Quero estar meditando juntamente com todos vocês uma passagem que se encontra no livro de Gênesis 12, versículo 1, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, não, e abençoarei-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós encontramos aqui uma promessa de Deus para a vida do patriarca Abraão. A palavra do Senhor que veio, né, a este patriarca Abraão, o qual o Senhor chama ele e diz: E disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. O Senhor, ele fez uma chamada na vida deste patriarca. E o Senhor disse para ele: Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, pelo que a palavra de Deus aqui nos conta, né? Abraão habitava ali no meio dos seus familiares. Abraão estava ali no meio da sua parentela. Só que Deus, ele faz uma chamada na vida de Abraão, o qual o Senhor, ele, com o seu propósito divino, né? Com o propósito divino do Senhor, ele traz essa chamada, como podemos ver, uma separação de um homem, né? Uma separação de alguém, para que ele também viesse estar fazendo a diferença, né? O Senhor estava chamando alguém para, através da vida de Abraão, através de Abraão, o Senhor, ali ele levantasse um povo diferenciado, né? Um povo abençoado, um povo que obedecesse a palavra de Deus, a maneira tal que a palavra do Senhor, a intenção de Deus, né, era que houvesse um homem na terra. Eu acredito que houvesse um homem na terra que conhecesse, servisse, guardasse os caminhos do Senhor. Eu creio que o propósito de Deus sobre esta chamada, sobre sobre a raça humana, era ter um homem, era separar alguém, era através de Abraão levantar uma família, levantar um povo, que eles obedecessem à palavra de Deus, que eles fossem separados, que eles fossem um povo separado de, do ímpio, né? Das práticas ímpias, um povo, uma nação que fizesse a diferença ali, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E o Senhor escolheu separar, né? Para separar das práticas ímpias, porque eu acredito que ali no meio do povo de Abraão, naquela nação, daqueles os seus familiares, da sua parentela, pessoas que adoravam deuses estranhos, práticas ímpias. Mas o Senhor chama Abraão, tira ele do meio dessa nação, tira ele do meio desse povo, para que através de Abraão
Deus ali levantasse uma nação diferente, para que através de Abraão, Deus levantasse um povo que fazesse a diferença, praticasse o que é reto, o que é santo e é verdadeiro, né? Diante de Deus, e obedecesse a palavra de Deus e fizesse a vontade de Deus, e que dessa nação também, né, viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o prometido, né? E a palavra do Senhor, ela nos traz, nos conta aqui, né? Que o Senhor diz para ele: e vai para uma terra e eu te mostrarei. Deus manda, Deus chama Abraão, diz: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra aonde eu vou te mostrar. Deus está chamando ele, Deus está mostrando para ele que a direção, quem ia dar na vida dele era Deus, que quem ia mostrar para ele aonde devia ficar, aonde ele devia morar. E o interessante que nós encontramos pela passagem da palavra de Deus, no livro de Gênesis, a direção que Deus, quando Deus escolhe o lugar onde mora, Deus escolhe a família, Deus escolhe até as pessoas com quem aquela pessoa deve, como se diz, os filhos casar, né? Deus é que separa com quem a união de um matrimônio não é com qualquer nação, não é com qualquer povo, mas era um povo, Deus ali tomando a frente, a direção do chamado da vida de Abraão, aonde deve morar, com quem deve se casar, com quem os seus familiares, os seus filhos deveriam se familiarizar. Os filhos de Abraão, né, o filho de Abraão, não poderia casar com a nação que não viesse obedecer também a palavra de Deus. Porque quando Deus escolhe, é Ele que toma a direção, é Ele que faz. E o Senhor diz: e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está fazendo para Abraão uma promessa. Ele está chamando, mas ele está fazendo uma promessa. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E aqui Deus já faz a primeira promessa na vida de Abraão. O Senhor fala: fartei uma grande nação. O Senhor está dizendo para Abraão. Queria fazer de Abraão uma grande nação. Deus já está trazendo uma bênção, uma condição em cima da sua obediência. A bênção de Deus, ela tem as condições também de Deus. O Senhor diz para ele: sai da tua terra, vai para onde eu te mostrarei, e eu vou fazer de você uma bênção. Mas para Deus fazer essa bênção na vida de Abraão, Abraão precisava obedecer. E ele obedeceu. Ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, foi para onde Deus mandou. E o Senhor traz sobre ele já uma promessa de uma primeira benção. Deus traz para ele: eu vou fazer de você uma benção. Obedeça e eu vou fazer uma benção. De você uma benção. Vocês serão sementes benditas do Senhor. Serão famílias abençoadas. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, né, o Senhor diz que aquele, se acatarmos atentamente, obedecer à voz do Senhor. A promessa de Deus é de ser semente bendita do Senhor, aonde colocar a planta dos pés. O Senhor abençoa o lugar aonde colocar a planta dos seus pés, aonde colocar a sua mão. O Senhor vai fazer prosperar, seja no sítio, seja na fazenda, seja na cidade, seja onde, independente seja onde seja o país, a cidade, pode ser a terra frutífera, Deus faz produzir pela presença da bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa que ali está. Porque nós vemos que a bênção do Senhor, ela não está sobre o lugar, ela está sobre a pessoa. Porque nós encontramos isso na vida de José. José sai de uma terra vendida pelos seus irmãos, ele vai para outra terra, mas só que a bênção de Deus estava sobre a vida de José.
José chega dentro do palácio, começa Deus fazendo a diferença na vida de José. Amém? E voltando aqui para a palavra, onde fala de Abraão, o Senhor diz: abençoarei, farei de ti uma grande nação, e o Senhor traz uma segunda promessa, dizendo: abençoarei os que te abençoar. O Senhor traz para Abraão: obedeça, porque o Senhor tem uma promessa, dizendo: abençoarei os que te abençoar. Que coisa linda é quando Deus escolhe, quando Deus separa alguém, quando Deus diz: faça a minha vontade. Sede um instrumento de Deus. Faça a diferença. Independente qual seja a circunstância, obedeça a palavra. Obedeça a voz de Deus. Deus falou: faz assim, faz assim. Porque eu tenho uma promessa: eu abençoarei os que te abençoar, mas também eu amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Quem Deus escolhe, independente do que as pessoas possam pensar, independente do que as pessoas possam pensar de você. Tem gente que não entende o propósito de Deus sobre a vida da pessoa. Às vezes aquela pessoa tem uma vida voltada para com Deus, ela faz de acordo à vontade de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus vai contradizer com o pensamento que as pessoas pensam. Muitas vezes aquilo que Deus quer que você faça, alguém poderá questionar, alguém poderá indagar, alguém poderá até falar: por que assim? Por que tem que ser assim? Por que você tem que fazer assim? Por que essa pessoa é desse jeito? Fulano é de outro jeito. Mas você, Deus, escolheu assim para fazer a diferença. E o Senhor manda, o Senhor traz sobre a vida de Abraão uma separação ali no mundo, das coisas do mundo, uma vida diferente. Quando Deus escolhe, o Senhor traz, o Senhor leva ele para peregrinando ali sobre a terra. E Abraão estava estabelecido no princípio. Você vê que a separação de tudo quanto poderia impedir, Deus chama ele para viver uma vida separada. Os seus familiares, a sua parentela, tem práticas que não condizem à vontade de Deus, mas você, Deus chama Abraão, separa Abraão, você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença pela separação de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Um cristão, uma pessoa cristã na pessoa bendita do Senhor Jesus, uma pessoa que vai trazer a bênção sobre a sua vida, sobre a sua semente será bendita, e todos aqueles que crê e que obedecer também serão sementes benditas do Senhor. E o Senhor, ele leva a separação da sua pátria. O Senhor, ele leva de um povo, dos seus familiares, para tornar estrangeiro, peregrino, numa terra aonde Deus tinha uma grande promessa para fazer. Deus, ele separa de tudo aquilo que impede o propósito de Deus. Ele afasta, ele leva para um lugar. Muitas vezes Deus tem uma promessa sobre a vida de alguém, mas ali, o que está em volta daquela pessoa, muitas vezes vai ser como um impedimento, uma barreira. Então Deus, ele chama, ele separa. Deus, ele faz uma promessa. Deus prometeu para Abraão uma terra grande, através dos seus descendentes, uma bênção alcançaria todas a bênção de Deus não seria só para ele, alcançaria todas as nações da terra, através da descendência, seria semente benditas do Senhor. Que até o dia de hoje, né? Quantos
são abençoados. Além disso, a chamada de Abraão envolve não somente uma pátria terrestre, né? A chamada de Abraão, ela vai de uma pátria terrestre para uma pátria celestial. Ela transporta, né, de uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão em buscar as bênçãos aqui nessa vida, nessa pátria terrestre, mas também ela levaria como uma ponte, uma bênção para a pátria celestial. A chamada de Deus sobre a sua vida, Deus traz sobre ele, sobre a confiança, né, de ter na palavra de Deus, mesmo, mesmo quando as condições até humanas parecem possíveis. Né? Deus chama. Às vezes a gente olha para a gente, às vezes a gente olha para as condições humanas, parece possível, mas quem chamou? Quem chamou? Às vezes a gente olha para as condições humanas, parece impossível, mas só que quem chamou, ele é o Deus do impossível. Deus chamou esse patriarca. E Deus prometeu para ele abençoar, obedecesse a palavra do Senhor. E seria uma semente bendita. Assim não só, mas todas as famílias. Deus traz sobre ele. Eu vou abençoar você. Eu vou abençoar todos que estiver com você. Todos que abençoar a sua vida serão abençoados. Eu imagino que os que trabalhavam ali com Abraão são todos abençoados. Quando a pessoa está com gente abençoada, né? Quando a gente está com pessoas abençoadas, você trabalha num lugar abençoado, tudo que você pega prospera. A bênção está sobre a vida daquela pessoa que está ali administrando, e aquela bênção ela vai sobre a vida de todos que estão ali à sua volta. E o Senhor, ele traz essa promessa. Ele traz essa promessa sobre a vida de Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou fazer de você uma bênção. E Deus abençoa. Como Deus abençoa. Deus promete para Abraão, mais adiante, né? Dar-lhe um filho, já sendo ele avançado, e Sara, sua mulher, avançada de idade, né? Mas não tinha condições. Mas quem estava falando era o Deus do impossível, e Deus deu. Deus deu Isaac. E Deus, ele é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Quando Deus chama, diz, sai do meio da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde eu te mandar. E eu farei de você uma bênção. Porque nós temos que acreditar em quem está nos chamando. Porque nós temos que obedecer. Quem é que nos chamou? É difícil, né? É impossível. Né? É difícil. Você vê que não tem possibilidade. Mas quem está falando tem o controle de tudo nas suas mãos. Sobre as mãos do Senhor está todo o poder. Amém? Eu estou fazendo os minutos de oração neste dia de hoje, em base nesta palavra, né? A chamada de Deus, a chamada de Abraão. Deus, ele chamou esse patriarca. E ele obedeceu. E Deus fez dele uma bênção. E eu quero dizer que assim é na vida de todos aqueles que obedecem à voz de Deus. Ainda que as impossibilidades sejam tantas, tamanhas, sejam diversas, mas às vezes aquilo que Deus chama para tirar daqui, para levar para lá, é porque Deus vai fazer algo lá. Às vezes a gente não consegue entender, não consegue aceitar. Mas Deus, ele sabe.
Quando Deus diz, sai do meio da tua parentela, da terra onde você está, e vai para onde eu te mandar. E eu vou fazer uma benção. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que sai da boca de Deus, como está escrito na palavra do Senhor, ela fará prosperar em tudo aquilo qual Deus enviar. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, somente continue e permaneça debaixo das ordenanças de Deus. E aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ainda que pareça difícil e impossível, mas como está escrito no Evangelho de Lucas, porque para Deus, para nosso Deus, não tem nada impossível. Tudo é possível. Para nosso Deus, tudo é possível. Não existe impossível para nosso Deus. Não existe impossibilidade para o nosso Deus. Ele criou céus, terra, mar e que, tudo que existe sobre a face da terra. Nosso Deus criou. Foi criação do Senhor. Então somente creia. Não duvide do que Deus possa fazer. Não duvide do que Deus vai fazer. Evangelho de Lucas, 1:37, diz: para Deus, porque para Deus nada é impossível. Nada, nada. Ele pode todas as coisas. Ele pode trazer dia na noite. Ele pode fazer a noite virar dia. Ele pode fazer o sol parar. Ele pode. Ele pode fazer jorrar água na terra sedenta. Ele pode fazer crescer onde ninguém plantou. Ele pode fazer nascer aonde também ninguém plantou. Ele pode. Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar o percurso, a circunstância, a trajetória para abençoar. Quando ele quer fazer, ninguém pode impedir o agir de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Amém? Vamos fazer um minuto de oração neste dia de hoje, louvando ao Senhor por cada dia que Ele tem nos dado a oportunidade, né, de poder estar de pé na presença do Senhor, poder respirar, sentir esse ar que nós respiramos. A força não é nossa, vem do Senhor. Tudo vem dele, porque para Ele e por Ele seja toda a honra, toda a glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar mais esse dia, que o Senhor nos dá a oportunidade de poder buscar a tua face. Eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos capacitou com a força, com a graça, com a bondade do Senhor, com a misericórdia de Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido, nos direcionado ao caminho, à vontade do Senhor. Até aqui o Senhor tem dado-nos a direção e a força de obedecer a tua palavra. Porque de nós mesmos, Senhor, nada poderemos fazer, mas o Senhor nos impulsiona. O Senhor nos impulsiona a cada dia a ouvir a palavra do Senhor, a procurar estar debaixo das ordenanças do Senhor, a procurar estar debaixo da vontade de Deus. Deus fiel, Deus verdadeiro, quero te agradecer por permanecer com as suas mãos poderosas sobre nós. Ajuda-nós a estar no centro da tua vontade, meu Pai. Ajuda-nós a estar no centro do querer de Deus. Peço ao Senhor que limpa o meu coração, as nossas mãos, purifica a nossa mente, nosso olhar, os nossos lábios, a nossa maneira de falar, de pensar, de agir, Senhor. Não deixa nós entristecer o Senhor, o teu Santo Espírito que habita em nós, por coisas tão vãs, coisas tão insignificantes, Pai. Coisas tão pequenas. Ajuda nós a ser manso e humilde de coração, obedecendo a tua voz, a tua palavra.
Como o Senhor fez na vida do patriarca Abraão, o Senhor chamou ele e disse: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para onde eu te mandar. E ele obedeceu, Senhor, e o Senhor fez dele uma semente bendita, que até os dias de hoje, quantas famílias são abençoadas, quantas vidas foram alcançadas. Ó Deus de poder e glória, ó Deus santo e verdadeiro, eu quero louvar o Senhor por muitas coisas que o Senhor já fez e vai fazer. Pedindo, Senhor, que já neste momento de oração, santifica a nossa vida na tua presença. Venha, Deus, separar nós, todo mundo de horror, todas as práticas íntimas, ímpias, todas as práticas ímpias, Senhor, que levam-nos, ó Deus, muitas vezes a cometer pecado diante de Ti. Não deixa nós agirmos, ó Deus, pelo nosso querer, pela nossa vontade, mas que nós possamos fazer o querer e a vontade de Deus. Toma em Tuas mãos, meu Deus e meu Pai, cada vida, cada casa, cada família neste momento. Toma essa pessoa, meu Deus, que está precisando da misericórdia do Senhor. Quantas pessoas que o Senhor já fez uma chamada em sua vida, o Senhor já escolheu, já separou, meu Pai, mas ele está enfrentando a adversidade. Tem tantas lutas que têm se levantado no seu caminho para tentar impedir aquilo que o Senhor prometeu de fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós sabemos que quem chama é o Senhor, quem escolhe, quem capacita é Deus. Quem separa também é o Senhor. E quando aquele que ouve, meu Deus poderoso, a sua voz, quando o Senhor escolhe, meu Deus Todo-Poderoso, sabemos, ó Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o Senhor, meu Deus, separa um homem, uma mulher, uma família, quando o Senhor escolhe uma pessoa, meu Deus, da separação das práticas ímpias, ó Deus poderoso, até mesmo de outras nações, para fazer a vontade de Deus. Ó Deus poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, sabendo quando o Senhor escolhe alguém, meu Pai. Não é por vontade própria do homem e da mulher, mas é Deus que guia seus passos, é Deus que direciona a sua vida, é Deus que leva essa pessoa, meu Pai, ao Deus poderoso, a lugares distantes, a terras distantes, a lugares, meu Deus poderoso, aonde muitas vezes por ele mesmo ele não teria condições de colocar a planta dos seus pés, mas pela escolha de Deus, pela chamada do Senhor, qual o Senhor separou para fazer uma obra, para ser um instrumento de Deus, para fazer a diferença. É o Senhor que vai levando, é o Senhor que vai preparando os caminhos, é o Senhor que vai limpando, é o Senhor que vai endireitando os caminhos tortos e levando essa pessoa a viver a vontade do Senhor, a estar no centro da sua vontade, Pai. Ajuda, Senhor, homens e mulheres, homens escolhidos do Senhor, separados do Senhor, missionários, profetas, homens que são verdadeiros instrumentos de Deus nessa terra, a estar vivendo a vontade de Deus, a estar no centro da vontade de Deus, ainda que aquilo que Deus falou para ele, para ela, pareça ser difícil, pareça ser, meu Deus, fugir das suas condições físicas e humanas, mas que ele venha obedecer à voz de quem chamou, que ele venha se colocar, meu Deus, na dispensação daquele que escolheu, meu Pai. Tenha misericórdia. Ó Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro. Aqui estamos na tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, para apresentar o Senhor, meu Deus poderoso, o campo de missões, homens que levam a tua palavra, os missionários, meu Deus, homens que estão distantes, mulheres que estão distantes, até mesmo em outros países, meu Pai, até mesmo em terra tão difícil, meu Deus, terra de sequidão, mas o Senhor, meu Deus, condicionou sobre ele, que ele obedecendo a tua voz, o Senhor o chamou, o separou para ser um instrumento de bênção e que essa pessoa, meu Deus, venha tomar posse nesse dia, que através da sua vida ali naquela terra o Senhor vai fazer prosperar. A bênção do Senhor está sobre a vida dele, está sobre a vida dela. E aonde ele colocar a planta dos seus pés,
A bênção do Senhor vai estar sobre aquele lugar, a bênção do Senhor vai estar sobre aquelas vidas, a bênção do Senhor vai ser derramada sobre aquela cidade, sobre aquele país, sobre aquele lugar, meu Deus. Tenha misericórdia, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha, meu Deus fiel, neste dia de hoje, fazer esta tão grande separação, porque o propósito não é de homem, não é de mulher, o propósito é de Deus, o propósito é do Senhor, ele desce do céu sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, e quando dá ouvido, meu Deus poderoso, a bênção do Senhor é concretizada, a bênção do Senhor ela é confirmada, Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer todos os seus estatutos, serão sementes benditas do Senhor, aonde colocar a planta dos seus pés, o Senhor abençoará, o Senhor vai abençoar a sua família, a sua casa, o Senhor vai abençoar, meu Deus Todo-Poderoso, a terra onde essa pessoa colocar a planta dos pés, ainda que a terra seja estéril, o Senhor vai fazer ser terra de bênção, o Senhor vai fazer ser uma terra frutífera, Senhor. O Senhor vai fazer ser uma terra que produz, meu Deus Todo-Poderoso. Ainda que seja uma terra de sequidão, o Senhor vai fazer jorrar água da vida. O Senhor vai jorrar águas, meu Deus Poderoso. Como o Senhor mandou ali, Senhor Isaac, cavar os poços, ó Deus Poderoso. E o Senhor fez ali encher aqueles poços de água, Senhor. Assim acontece na vida daquele que obedece a tua palavra. Ainda que ele chegue na terra de sequidão, o Senhor vai fazer jorrar água. O Senhor faz, meu Deus poderoso, ali tanques, poços. O Senhor, meu Deus poderoso, faz prosperar. E não há ninguém, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não há ninguém, não há nada que possa impedir a multiplicação, a prosperidade de Deus, a bênção do Senhor. O Senhor, quando leva, o Senhor traz cura, o Senhor traz salvação, o Senhor traz libertação, o Senhor traz mudança de vida, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que quando o Senhor enviava ali, meu Deus poderoso, o teu servo, Deus poderoso, até mesmo naquelas casas onde Abraão chegou, o Senhor fez ali, meu Deus, abençoar todas as pessoas que ali estavam, o Senhor fez, meu Deus poderoso, Deus fiel, o Senhor prosperou, o Senhor abençoou, e quando o Senhor envia, meu Deus poderoso, até a estéril, ela faz ser, o Senhor faz ser mãe de filho, ó Deus poderoso, até a terra seca, o Senhor faz jorrar água ao sedento, Pai, porque a bênção do Senhor, ela é derramada sobre a vida daquele que te obedece. A bênção do Senhor, ela é derramada sobre a vida daquele que dá ouvido à voz do Senhor. A bênção do Senhor, ela está sobre a vida daquele que acata a vontade de Deus. A bênção do Senhor está sobre aquele, meu Deus poderoso, que não retrocede, que não rejeita, que não, Deus poderoso, que não endurece a sua cerviz, mas obedece, acata, meu Deus poderoso, com toda a sua força, com todas as suas garras, meu Deus poderoso, aquilo que sai da boca do Senhor, ainda que as impossibilidades sejam grandes, ainda, meu Deus poderoso, que pareça impossível, mas está escrito na palavra do Senhor, não há nada impossível para nosso Deus, tudo é possível ao Senhor, o Senhor, meu Deus, está sobre tudo, sobre todas as coisas, meu Deus poderoso, o Senhor é Deus que faz chover sobre a terra seca, o Senhor é Deus que derrama, que faz jorrar água sobre o sedento, ó Pai. Ó Deus de poder e glória, tome em tuas mãos, meu Deus poderoso, todos aqueles que o Senhor já tem chamado, todos aqueles que o Senhor já tem separado para uma grande obra, e que nesse dia o Senhor possa, meu Deus, dar força, dar coragem, dar ânimo, que o Senhor possa fazer essa pessoa se levantar, que o Senhor possa fazer essa pessoa enxergar que aquilo que para ele, que para ela parece impossível, mas não é impossível para o nosso Deus. Aquilo que para ele, para ela, parece não ter como fazer, não ter como ele agir, mas quem vai fazer é Deus, que ele possa acreditar e tomar posse nesse dia de hoje, que diante dele, como está escrito na palavra do Senhor, o Senhor diz: eu enviarei o meu anjo diante de vós, que preparará o caminho. Não é nós, meu Pai, mas é o Senhor que prepara o caminho, é o Senhor que prepara o lugar, é o Senhor que prepara as condições, é o Senhor que coloca as mãos, é o Senhor que faz prosperar, é o Senhor que prepara, meu Deus, muitas vezes para esta pessoa a viagem, o lugar onde ela vai estar morando, o Senhor que prepara a moradia, é o Senhor que prepara, meu Deus poderoso, as condições físicas, é o Senhor que prepara
as condições espirituais. É o Senhor que enche, é o Senhor que dá a palavra, é o Senhor que capacita com as ferramentas espirituais. É o Senhor, meu Deus, que dá força, é o Senhor que dá saúde, meu Pai. Aquele que faz o teu querer, tua vontade, ele é cuidado pelo Senhor. O Senhor dá força, o Senhor dá graça, o Senhor guarda não só ele, o Senhor guarda a sua família, o Senhor guarda a sua parentela. Enquanto ele está lá do outro lado fazendo o querer de Deus, o Senhor está abençoando toda a sua parentela, o Senhor está abençoando todos os seus familiares, o Senhor está dando livramento, o Senhor fecha, meu Deus poderoso, cova, o Senhor abre as portas para ele passar, o Senhor abre os caminhos para ele passar, Deus Todo-Poderoso, que neste dia, Deus fiel, Deus verdadeiro, cada vida, aonde entrar esta oração, Deus poderoso, aonde entrar esta palavra, essa casa, essa família venha tomar posse da sua vitória, obedecendo à vontade de Deus, ainda que aos olhos humanos pareça impossível. Aquilo, meu amado irmão, escrito deste canal, que você espera do Senhor, que parece impossível aos seus olhos, mas o Senhor diz que tudo é possível aquele que crê, então somente creia, toma posse da sua vitória nesse dia de hoje. Se Deus está te dando a direção, se o Senhor está te chamando para fazer a diferença, se o Senhor está te separando, tão somente creia. Não é você que vai fazer, quem vai fazer é Deus. Creia no milagre, creia na vitória, que o Senhor que está te chamando, o Senhor que está te separando, é Ele que vai cuidar de tudo e de todos, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a todos que têm orado conosco com base nesta palavra, a chamada de Abraão, que você venha tomar posse da sua vitória. Deus, ele está chamando. E é ele que capacita. É ele que prepara tudo para todos, em nome de Jesus.